A história começa em uma masmorra, onde nosso protagonista Ryota acorda repentinamente, assustando uma garota que o examinava. Ela se pergunta se ele é realmente um humano, questionando por que um slime deixaria cair um humano, já que geralmente só deixam cair brotos de feijão, e o garoto está confuso com o que ela está falando. A garota se apresenta como Emily, e ela decide mostrar a ele o que quer dizer, lutando contra outro slime que a atinge com metade de seu HP, mas ela o esmaga com seu martelo gigante. Quando o slime desaparece, ele deixa cair um monte de brotos de feijão e Ryota fica confuso com a cena. Emily explica que eles estão no primeiro andar de uma masmorra chamada Telulu, e que os slimes neste nível sempre deixam cair brotos de feijão, na verdade tudo neste mundo é um drop de um monstro. Eles continuam pelo labirinto, e Ryota se pergunta se ainda está na Terra. Emily mata outro slime, e Ryota se pergunta por que ela não mata outros monstros. Emily lhe diz que só existem slimes no primeiro nível, e que ela é muito fraca para ir ao nível 2. Ela o leva a um quadro de status que ela explica que pode mostrar seus atributos. Vemos que ela está apenas no nível 3, e seus atributos parecem ser bem medíocres. Ryota acha que é como um videogame, e ele percebe que há uma segunda página. Emily explica que mostra seu status de drop, que determina a quantidade de drops que ela pode obter de certos tipos de itens. Vemos que todos os seus status de drop estão na classificação F, mas seus drops para plantas são mais altos na classificação I, e é por isso que ela está cultivando brotos de feijão. Ryota decide verificar seus atributos, mas ele fica desapontado quando vê todos os seus atributos em F, e seu nível está travado no nível 1. Ele verifica sua segunda página, e vemos que todos os seus status de drop estão em S. Emily acha que seus atributos são terríveis, já que S vem depois de tantas outras letras no alfabeto, mas Ryota acha que S geralmente é o mais alto nos jogos, então ele decide experimentar. Ele procura por uma arma, e Emily oferece a ele seu martelo. Mas é pesado demais para ele, então Emily lhe dá uma lança de bambu em vez disso. Um slime se aproxima deles, e Ryota luta contra ele, mas ele eventualmente consegue eliminá-lo. O slime deixa cair uma enorme quantidade de brotos de feijão, e Emily não consegue acreditar nunca tendo visto um drop tão grande, permitindo que Ryota confirme suas suspeitas. O estômago de Ryota de repente ronca, e Emily decide fazer-lhe alguma comida. Emily cozinha alguns dos brotos de feijão que eles coletaram. Ryota acha sua comida deliciosa e ele a devora avidamente. Ela entrega a ele uma xícara de sopa para experimentar, mas ela se assusta quando ele começa a lacrimejar. Ela acha que pode ter sido a sopa, mas Ryota garante a ela que estava boa e que ele estava simplesmente recordando sua vida passada. Ele se lembra de como ele costumava trabalhar incansavelmente, comendo apenas comida fria de loja de conveniência, até que eventualmente ele se esgotou tanto e a última coisa que ele se lembrava era acordar lá. Emily o abraça, confortando-o dizendo que todos os seus esforços eventualmente valerão a pena. Ryota agradece a ela e pensa que deveria encontrar um lugar para ficar, então Emily fala para ele sobre a cidade onde ele pode encontrar alojamento. Ryota aprende que Emily dorme na masmorra, porque ela não podia pagar um lugar para si, mas ela o deixa ficar com a lança de bambu quando ele sai. Ryota chega à cidade e ele aprende mais sobre o mundo, aprendendo que sua moeda é chamada de pilos, e ele consegue vender seus brotos de feijão por 200 pilos. Ele aprende que uma refeição média custa cerca de 500 pilos e a hospedagem custaria 2.000 por uma noite. Ele começa a matar slimes na masmorra, trocando todos os seus brotos de feijão por dinheiro, e depois de 3 dias, ele leva Emily para uma casa que alugou. A casa é um pouco decadente, mas Ryota entrega a Emily as chaves, dizendo que é para ela morar. Aprendemos que custa 20.000 quilos por mês, e Emily começa a entrar em pânico, mas Ryota garante a ela, dizendo que ele cobrirá todo o aluguel. Emily não pode aceitar tal gesto, mas Ryota diz que é para agradecê-la pela sopa que ela fez para ele. Emily percebe as bolhas em sua mão e as olheiras sob seus olhos, e ela acaba pedindo a ele para morar com ela, querendo continuar a fazer comida para ele. Ryota vai trocar seus brotos de feijão na gratidão da andorinha, e a garota no balcão, Erza, fica maravilhada com a grande quantidade que ele traz. Ryota diz a ela que ele planeja ir ao nível 2 para obter melhores drops, e ela diz a ele que os monstros no nível 2 deixam cair cenouras. Ela menciona que uma nova masmorra chamada Nihanium surgiu e que o grupo Neptune, o grupo mais poderoso em Sekiro, está investigando-a. Quando Ryota sai, Erza tenta convidá-lo para sair, mas ele acaba rejeitando-a. Ryota volta para casa e fica maravilhado ao encontrá-la impecável. Emily traz-lhe uma toalha quente e uma xícara de chá. Ele a exorta a fazer uma pausa, mas ela lhe diz que gosta do trabalho. Ele menciona Nihanium para ela, mas Emily diz que ouviu dizer que era inútil, porque não tem drops. Ryota decide verificar a masmorra por si mesmo. Ele caminha pela área cavernosa, e um esqueleto aparece.
Ele o ataca, mas erra, atingindo uma coluna ao lado dele e esmagando-a. Ryota ataca, mas sua lança fica presa nas costelas do esqueleto. Felizmente, uma coluna atrás do esqueleto desaba em cima dele, e Ryota o esfaqueia repetidamente enquanto ele está preso. O esqueleto deixa cair uma semente brilhante, e quando Ryota a coleta, ele ouve uma voz que lhe diz que seu HP máximo aumentou. Ryota e Emily verificam o quadro de status, e ficam chocados ao ver que seu HP subiu para a classificação C. Emily fica animada com isso, e Ryota parte para matar mais esqueletos. Ele traz Emily junto, e eles descobrem que as mortes de Emily não deixam cair nenhuma semente. Ela também não pode pegar sementes das mortes de Ryota, então Ryota conclui que Nihonium deve ser uma masmorra de aumento de status que é apenas para classificações S. De volta para casa, durante uma refeição, Ryota conta a Emily sobre seu plano de ir para o nível 2 de Telulu. Emily fica preocupada e diz a ele para não ser imprudente, então ele promete que voltará ao anoitecer. Na masmorra, Ryota luta contra um slime no nível 2. O slime o atinge, mas ele mal sofre dano, graças ao seu novo status de HP de classificação S. Ele eventualmente mata o slime, e ele deixa cair uma enorme cenoura. Outro slime se aproxima dele, mas antes que ele possa atacá-lo, ele é morto por uma bola de fogo. Ele também deixa cair uma cenoura, mas é menor do que a de Ryota. 3 homens emergem de uma esquina para coletar a cenoura. Os 3 zombam dele e o avaliam com um dispositivo, vendo que ele está apenas no nível 1, então eles riem e vão embora. Ryota fica irritado, quando de repente uma garota aparece atrás dele. Ela tem uma roupa peculiar e vemos que ela tem orelhas de coelho. Ela pergunta a Ryota se ele é realmente nível 1, dando um tapa na cabeça dele e dizendo como ela odeia níveis baixos. Ryota não recebe nenhum dano, e a garota fica chocada com isso, então ela simplesmente vai embora, confusa. De volta para casa, Emily fica maravilhada com o tamanho das cenouras. Ryota conta a ela que ele conseguiu 8.000 pilos por elas na gratidão da andorinha, e ele acha que vai ficar rico. Há uma batida na porta, e Ryota encontra uma garota de antes. Ela dá um tapa na cabeça dele novamente, repetindo que odeia níveis baixos. Não vendo nenhuma reação dele, ela começa a agir estranho, e ela confessa seu amor por ele. Emily pergunta a Ryota quem é a garota. A garota dá um tapa na cabeça de Ryota, mas ele não se abala. Ela arrasta um espectador até a porta deles, e faz o mesmo com ele, nocauteando-o imediatamente. Ela pergunta por que não aconteceu com Ryota, e ele acha que é provavelmente por causa de seu HP de classificação S. Ele pergunta a ela por que ela veio, e ela tira uma grande cenoura de seu vestido. Ryota se lembra de ter deixado cair uma cenoura quando eles deixaram a masmorra, e a garota pegou a cenoura assim que ela caiu. Ela diz a Ryota que quer mais, e fica animada quando vê todas as cenouras na casa. Emily pergunta a ela se ela quer comer com eles, e ela demonstra como fazer macarrão de cenoura com molho de cenoura e sopa. A garota baba ao ver a comida deliciosa, e os 3 se sentam para comer. A garota elogia a habilidade de cozinha de Emily quando eles terminam a comida, e a garota sai imediatamente depois. Ryota caminha cautelosamente pelo 2º nível de Nianium, determinado a ficar mais forte, quando de repente um zumbi aparece e Ryota o ataca valentemente, mas acaba quebrando sua lança de bambu. Ryota usa seus socos e chutes para derrotar o zumbi, e ele coleta a semente que ele deixou cair. A voz estranha lhe diz que sua força aumentou em 1. Naquele momento, Ryota é perturbado por outra voz. Ele olha para cima para ver que a garota esteve observando o tempo todo. Ela pula, dando um tapa na cabeça dele, e perguntando a ele sobre o drop. Ryota não quer que ela saiba que sua classificação de drop é S, então ele decide não contar a ela. Ela pergunta se ele tem alguma cenoura, e ele diz a ela que não. Ela quer ir para Telulu por mais cenouras, então Ryota diz a ela para esperar na gratidão da andorinha, e ela vai embora. Ryota chega à gratidão da andorinha com uma tonelada de cenouras na mão. Ele caminha até a garota, enquanto uma multidão se reúne ao redor deles. Ele entrega a ela uma cenoura, e a multidão ofega de choque, enquanto a garota mastiga extaticamente a cenoura. Esta se aproxima de Ryota, e rapidamente se oferece para comprar todas as suas cenouras por o dobro do valor de varejo. Ela explica que o nome da garota é Eve Kalos Leader, e ela é uma aventureira notória. Seu golpe de karatê característico é chamado Excalibur, capaz de cortar uma pedra ao meio. Ela também é uma especialista em cenouras, então qualquer cenoura que ela aprove certamente renderá um alto preço. Erza oferece 15.000 pilos por cada cenoura. Ryota fica atônito e tenta agradecer a Eve, mas ela simplesmente pede mais cenouras. Ele diz que não tem nenhuma, então ela tenta dar um tapa nele novamente, mas ele para a mão dela. Ela pede cenouras novamente, e Ryota promete conseguir mais para ela amanhã. Isso a deixa chateada, enquanto ela finalmente vai embora. Em Telulu nível 2, Ryota e Emily verificam seu hall. Ryota decide dar outra olhada na masmorra. Ele ouve algo ao virar da esquina, onde ele encontra 2 aventureiros lutando para matar um slime. Eles ficam exaustos, enquanto seu capitão se aproxima.
Eles rapidamente prendem o slime no chão, enquanto o velho o finaliza, coletando a cenoura e dizendo a eles para seguirem em frente. Seus companheiros querem descansar, mas o velho os repreende por serem fracos, e diz a eles que está sendo rigoroso porque quer que eles fiquem mais fortes. Eles vão com seu capitão, enquanto Ryota se lembra de como ele costumava ter um chefe em sua vida passada que o sobrecarregava de trabalho e dizia a ele que era para seu benefício. Emily se aproxima de Ryota com uma lancheira e eles decidem fazer uma pausa. Eles estendem seu almoço quando de repente Eve corre até eles, animada para comer a comida de Emily. Eles almoçam alegremente enquanto Ryota ouve alguém falando. Ele vê o grupo de antes e o capitão olha para eles depreciativamente, dizendo a seus companheiros para nunca serem tão preguiçosos quanto eles. Ele diz que a qualidade do drop depende do esforço investido em obtê-lo, mas Eve salta até eles, dizendo a eles para comerem as cenouras. Ela as corta ao meio e as enfia em suas bocas. Eles começam a mastigá-las, enquanto Eve diz ao capitão que as cenouras são deliciosas mesmo sem trabalho duro. O capitão fica irritado preparando-se para atacar, mas Eve o impede, e o velho vai embora com seus companheiros. Na gratidão da andorinha, Ryota diz a Erza que eles não puderam trazer todos os seus itens, e Erza sugere conseguir um carrinho mágico para ajudá-lo a carregar os itens. Eles chegam a uma loja, onde são recebidos por uma garotinha no balcão. Ela chama seu pai e um velho aparece de trás. Ele recomenda um carrinho mágico com um sistema de detecção de monstros, e eles estão interessados em comprá-lo, mas ficam surpresos ao saber que custa 10.000 Miluk Pilos. Os outros carrinhos na loja também custam milhões de pilos, então eles ficam abatidos e vão embora sem comprar um carrinho. Eles de repente ouvem uma comoção enquanto as pessoas gritam que há um Stray. Emily explica que um Stray é um monstro que aparece quando os drops são deixados onde não há muitas pessoas. Ryota olha para cima para ver um gorila gigante em fúria pela cidade, e várias pessoas fugindo, incluindo aventureiros. Emily diz a ele que os Strays não têm nenhum drop, então os aventureiros não lutam contra eles. Ryota ouve um grito e ele vê Erza no chão enquanto o gorila dá um soco nela. Ryota pula, parando seu punho, e Eve chega com uma banda de aventureiros para se juntar à luta. Ryota diz a Erza que ele lidará com o Stray e ele ataca o gorila. Ele está prestes a arremessar uma pedra nele, mas Emily a esmaga com seu martelo. Os aventureiros atacam os membros do gorila, enquanto Ryota salta para frente, dando uma cabeçada no gorila antes de dar o golpe final. Os espectadores aplaudem Ryota por salvar a cidade, e Ryota está feliz em receber apreço pela primeira vez. Ele ouve o sino de um drop, e eles vão investigá-lo. Eles descobrem que ele havia deixado cair uma pistola, e Ryota fica surpreso ao encontrar uma arma que nem deveria existir naquele mundo. Fora de Nihanium, Ryota verifica seu status e vê que sua força subiu para a classificação C graças aos drops C. Ele entra em Nihanium equipado com a pistola e ele atira em um zumbi que se aproxima. O primeiro tiro arranca seu ombro e o segundo tiro o mata. Ryota confirma que a arma funciona enquanto vários zumbis caminham em direção a ele. Ele atira neles, matando-os com facilidade, mas ele se pergunta como obterá mais balas, então ele pensa em usá-las com moderação. Em Telulu, um slime pula em Emily, mas Ryota atira e o mata no ar. Ela está feliz em vê-lo e eles almoçam juntos. Ela admira sua nova arma e ele diz a ela que planeja verificar o próximo nível. Eles percebem que Eve não apareceu para o almoço e presumem que ela deve estar ocupada. Eles entram no terceiro nível e Emily sabe que os monstros na área são chamados de Cockroach Limes e que eles deixam cair abóboras. Eles partem para encontrar os Cockroach Limes e Ryota vê alguns correndo pelas paredes. Ele percebe que eles são semelhantes a baratas e fica enojado por eles. Ele ouve uma batida pesada enquanto Emily atinge o chão com seu martelo. Ela exibe um sorriso assustador, dizendo que quer matar todos os Cockroach Slimes. Emily mata brutalmente um e eles coletam uma abóbora do drop. Ryota sugere voltar para cima por mais cenouras, não querendo ver o lado assustador de Emily novamente. Mas ao longo do caminho, eles encontram outro enxame de Cocker Slimes. Eles repelem Emily e ela enlouquece ao vê-los. Ryota diz a ela que ele vai cuidar disso e ele começa a atirar nos monstros, implorando a Emily para não perder a cabeça. Ryota derrota os monstros, e a dupla tenta descobrir como carregar todas as abóboras enormes dos drops de Ryota, quando Emily de repente começa a agir estranho novamente, querendo matar mais Cocker Slimes. Uma explosão repentina na entrada envia Ryota voando junto com as abóboras. Eve emerge para receber suas cenouras do dia, e Emily oferece a mochila cheia de cenouras, enquanto Ryota se sente aliviado. Eles trocam suas abóboras na gratidão das andorinhas, e retornam para recuperar o resto de seu haul, apenas para encontrá-los meio comidos no chão. Ryota adivinha que um pequeno animal chegou até eles, mas Emily suspeita que os Cocker Slimes são responsáveis.
Ela esmaga uma das abóboras arruinadas e um enxame de Coca Slimes emerge de dentro dela, e então Emily começa a enlouquecer. Aterrorizado com o que Emily pode se tornar, Ryota rapidamente puxa sua arma e atira neles até ficar sem balas. Ele chora para Emily ser paciente e promete matar todos eles enquanto ele os esmaga com suas mãos. Eventualmente, Ryota mata todos os Cocker Slimes. Emily pede desculpas a Ryota por seu frenesi, quando de repente Ryota ouve vários sinos e eles percebem que os monstros deixaram cair mais balas. Na gratidão da andorinha, Erza explica que Strays aparecem se um drop é deixado sem vigilância fora de uma masmorra. Ryota acha que pode ser possível forçar Strays a aparecer e matá-los por mais balas. Ele está perdido em pensamentos, enquanto Erza tenta convidá-lo para sair, mas ele apenas agradece a ela e se apressa em ir embora. Ryota experimenta deixando uma cenoura do lado de fora e espera que um monstro apareça, mas Eve aparece para comer a cenoura. Ryota tenta novamente e um slime aparece, então Ryota o mata instantaneamente. Ele deixa cair mais balas e Ryota fica satisfeito que seu experimento funcionou. Ele se pergunta o que aconteceria se ele tentasse a mesma coisa com as sementes de Nihanium. Em Nihanium, não importa o que Ryota tente, as sementes simplesmente desaparecem em suas mãos. Ele estava esperando que, por causa de sua habilidade única, algo interessante acontecesse, então ele fica desapontado, fazendo o caminho de volta, quando um esqueleto de repente aparece, pegando Ryota de surpresa. Ryota luta com o esqueleto e ele consegue chutá-lo para fora da entrada. Ryota acha que ele pode se transformar em um Stray, mas ele simplesmente desaparece. De volta à gratidão da andorinha, Erza explica a Ryota que os monstros desaparecem se eles deixam a masmorra, e que mesmo dentro da masmorra, eles não podem entrar em diferentes níveis. Erza cora enquanto ela tenta elogiar Ryota, mas ele a interrompe e se apressa em ir embora. Ele retorna para Nihonium e fica em frente à entrada para testar uma nova ideia. Um esqueleto se aproxima dele, e Ryota o lança para fora. Ele rapidamente atira nele antes que ele desapareça e uma voz misteriosa lhe diz que ele adquiriu uma bala congelante. Ryota testa a nova bala em uma árvore, envolvendo-a em gelo. Em Telulu, Ryota demonstra a bala congelante em um slime, congelando-o antes que Emily o mate. Emily pergunta a ele sobre isso e Ryota diz a ela o que é, dizendo que é difícil de obter, então ele não pode usá-la com frequência. Ryota e Emily estão em uma trilha na lateral de uma montanha, e eles encontram duas pessoas discutindo. Um homem pede a Ryota para recuperar a carga que havia caído do penhasco, mas a mulher adverte contra isso, dizendo que foi deixada sem vigilância, então Strays poderiam aparecer. Ela cria uma bola de fogo, enquanto ela se prepara para queimar a carga, mas o homem a impede, dizendo que o perfume na carga vale uma fortuna. Eles começam a discutir, e o velho tenta bater na mulher, mas ele erra, deixando-a amassado na parede. Ryota e Emily ficam surpresos, mas a mulher explica que um monstro chamado Femini acabou de possuir o homem. Ela explica que o monstro usa um corpo humano como um berçário para se propagar, enquanto Ryota atira no monstro, libertando o homem, mas ele cai inconsciente. A mulher diz a eles para levarem o homem e correrem, sabendo que mais feminino aparecerá por causa da carga. Ela se prepara para se sacrificar, para que eles possam ter tempo suficiente para escapar, dizendo que é sua responsabilidade como a escolta. Ryota se lembra da época em que um colega de trabalho cometeu um erro, e o chefe riu de seu infortúnio. Embora Ryota quisesse ajudar, seu colega de trabalho pensou que era sua responsabilidade, então ele não conseguiu fazer nada. Ryota quer ajudar a mulher, então ele usa suas balas congelantes para congelar os monstros, enquanto Emily os estilhaça com um único golpe, e a mulher agradece a ele por salvá-los. Mais tarde naquela noite, eles verificam os atributos de Emily que parecem ter melhorado drasticamente depois de derrotar o Femini. Ela agradece a Ryota, dizendo que mais coisas boas acontecerão com ela se eles ficarem juntos, mas Ryota acha que ele é quem está recebendo todos os benefícios. Eles retornam para a masmorra, onde encontram um monstro raro. Ryota o elimina, e ele deixa cair um colar que ele quer que Emily use. Ele revela que ele dobra os drops de itens, então Emily poderá ganhar mais dinheiro com ele. Enquanto o usa, Emily elimina um grupo de morcegos e eles deixam cair mais itens do que o normal. De volta em sua casa, Ryota pensa em se mudar, dizendo que eles podem conseguir um lugar melhor com o que eles estão ganhando agora. Ele sabe que levará algum tempo para economizar mais dinheiro, mas Emily diz a ele para não trabalhar muito. Na gratidão da andorinha, Ryota tenta vender brotos de bambu, mas Erza acha difícil avaliá-los. Uma garota pergunta a Kyota se ela pode ficar com os brotos, e ele a deixa ficar com um. Ela imediatamente o corta em pedaços e o prova, dizendo que tem um gosto bom, apesar de estar cru, então ela quer comprar todos os seus brotos. Ryota concorda com isso, enquanto a garota diz a ele que ela não pode colocar um preço no item, mas ela quer que ele aceite algum dinheiro como um sinal de sua gratidão.
Ele percebe que a garota acabou de pagar 20 mil pilos por seus brotos de bambu, o que é um preço alto para esse item, mas ele parece estar desapontado. No entanto, Erza revela que a garota é uma epicure chamada Erix, e qualquer comida que ela goste valerá muito. Ela quer que Ryota assine um contrato exclusivo com eles, pensando que seus brotos de bambu se tornarão o tema quente em Sekiro, então ela quer os direitos de vendê-los como um produto de marca. Erza se oferece para pagar um bônus além do preço dos itens, e Ryota concorda com isso, dizendo que ele está feliz em fazer parceria com ela. Ele retorna para Nihonium, onde ele vê um esqueleto se aproximando de uma princesa chamada Margaret. Ele está prestes a ajudá-la, mas seus companheiros de repente restringem o monstro, enquanto ela corta sua cabeça fora. Um cartão mágico armazena a cabeça, enquanto seu companheiro diz a Ryota que ela está usando uma caixa de ar. Ele diz a Ryota que os monstros em Nihonium deixam cair ar, então eles o armazenam na caixa para vendê-lo. E como é feito pela princesa Margaret, ele se tornou seu produto de destaque. Ele diz a Ryota que o carrinho mágico permite que eles carreguem mais caixas de ar, então eles podem fazer menos viagens com ele. Ele retorna para sua casa e ele diz a Emily que ele quer comprar um cartão mágico, mas ele sabe que custará muito, então ele não consegue decidir se deve comprar uma casa ou um cartão primeiro. Emily acha que eles deveriam optar pelo cartão mágico, pensando que isso os ajudará a economizar mais dinheiro para comprar uma nova casa. Ryota acha que ela tem um bom ponto, então eles decidem comprar um cartão mágico primeiro. No dia seguinte, eles vão para a loja, mas eles veem a garotinha chorando, então eles perguntam a ela o que aconteceu. A garota revela que seu pai ainda não retornou, dizendo que ele fez uma viagem para pegar algumas flores. Emily sabe que o único lugar para pegar flores é uma masmorra chamada Arsenic, então eles decidem verificar. Eles entram na masmorra, onde eles veem monstros bloqueando seu caminho. Ryota atira em um deles, mas a bala ricocheteia, então Emily diz a ele para se afastar, enquanto ela ataca com seu martelo, matando instantaneamente os monstros, e eles procedem mais fundo na masmorra, onde eles veem o lojista deitado no chão. Ryota pergunta a ele se ele está bem, mas como se vê, ele está apenas dormindo no chão. Eles tentam acordá-lo, mas ele não responde, então Emily bate seu martelo no chão. O lojista acorda, e Ryota pergunta a ele o que ele está fazendo lá, dizendo que sua filha está preocupada com ele. Ele revela que ele está pegando peças para seu novo carrinho mágico, e ele foi capaz de reunir os outros materiais, mas ele ainda precisa de algumas rochas leves. Ele os aponta para uma rocha voadora, dizendo a eles que as rochas leves são mais leves que o ar, então ele não consegue pegar uma. Ryota diz a ele que é difícil fazer isso sozinho, mas ele acha que 2 pessoas podem lidar com isso. Ele levanta Emily, enquanto ele luta com o peso de seu martelo, apesar de ter uma força de classificação S. Ela balança a rocha voadora, eliminando-a, e ela deixa cair uma rosa azul, que é exatamente o que o lojista precisa. Eles vão para fora, onde o homem a deixa no chão, esperando que ela se transforme em um Stray. Emily sabe que será impossível alcançá-la uma vez que ela voe para o céu, então o lojista precisa pegá-la antes que ela voe. A rosa se transforma em uma rocha leve, e ela imediatamente começa a acender, então o lojista vai atrás dela, mas ele falha em alcançá-la. No entanto, Ryota dispara uma bala congelante, fazendo com que ela caia no chão enquanto o lojista a pega. Eles retornam para a loja, onde o lojista completa seu carrinho mágico, dizendo a eles para levá-lo com eles. Ryota não quer aceitar um presente tão caro, mas o lojista lembra a ele que ele salvou a cidade do gorila, então ele merece algum tipo de recompensa. Ryota o aceita, e eles o usam para armazenar brotos de bambu. Ele atinge a capacidade total, então Ryota o leva para Erza, mas ele vê um homem discutindo com ela. Ele exige mais pagamento pelos produtos que ele está vendendo, alegando que seus produtos valem mais de 10 mil pilos, mas Erza diz a ele que ela não pode pagar mais de 8.400. O homem tenta atacá-la, mas Ryota congela seu braço, dizendo a ele para parar, porque Erza não mentirá sobre o preço. Ele remove os produtos de seu carrinho e ele o leva para o balcão. Ele coloca os itens do homem no carrinho, dizendo que ele calcula automaticamente a quantidade que ele vende, e o carrinho exibe 8.400 pilos. O homem o acusa de conluio com Erza, enquanto ele quebra o gelo em seu braço, preparando-se para atacar Ryota, mas ele facilmente impede o ataque, dando um tapa nele para longe. Erza agradece a Ryota por isso, dizendo que como uma traidora de itens, ela quer que as pessoas se sintam confortáveis em trazer seus produtos para ela, mas ela começa a sentir que ela não consegue fazer isso sozinha. Ryota diz a ela que está tudo bem em ter alguma ajuda, porque ela também o ajudou comprando seus itens, então ele quer protegê-la em troca. Ela de repente o beija, fazendo com que ele core, enquanto Erza diz a ele que foi um beijo pessoal dela, então ela quer que ele se lembre dele. Ryota e Emily retornam para Telulu, onde eles caçam morcegos para coletar brotos de bambu.
Ryota está feliz porque eles podem agora ganhar 200 mil pilos em uma viagem com o carrinho mágico, o que é 10 vezes mais do que o normal. Eles agora têm dinheiro suficiente para comprar uma nova casa, então eles voltam para casa, embalando suas coisas, mas eles começam a se sentir um pouco tristes, porque eles têm muitos momentos memoráveis lá. Eles decidem manter seu contrato de arrendamento nesse lugar para que eles possam retornar a ele a qualquer momento. No dia seguinte, nós os vemos em sua nova casa, enquanto Emily prepara o café da manhã para eles. Ryota acorda e ele está surpreso ao ver Eve, perguntando a ela como ela chegou lá. Emily acha que isso não é um problema, já que ela fez bastante comida e eles se sentam juntos, aproveitando seu tempo em sua nova casa. Ryota retorna para o primeiro nível de Nianium, onde ele usa sua arma para matar múmias, mas ele percebe que ele está sem balas. Ele coleta uma semente brilhante do monstro, enquanto uma voz o notifica que sua velocidade aumentou. Uma múmia de repente se aproxima dele por trás, então ele luta com ela, empurrando-a para trás e chutando-a para longe. Ele está surpreso ao ver que seu ataque cortou a múmia ao meio, e ele se lembra que ele tem força de classificação S, então ele pode lidar com os monstros mesmo sem uma arma. Na gratidão da andorinha, um homem chamado Neptune de repente se senta com ele. Ryota se pergunta o que ele quer dele, e Neptune revela que ele quer ter uma luta de braço de ferro com Ryota, dizendo que ele está interessado em seu poder, porque ele ouviu como Ryota deu um tapa em um homem para longe. Ele desafia Ryota para uma luta, e sua confiança chega aos nervos de Ryota, então ele aceita o desafio. A luta de braço de ferro começa, e ele imediatamente percebe que Neptune é forte. Ryota luta contra seu oponente, mas ele acaba ganhando, surpreendendo todos ao redor deles. Ryota se lembra que Erza lhe contou sobre Neptune, informando-o que Neptune é o líder da organização mais poderosa em Sekiro, e Neptune pede uma revanche, mas ele se recusa, dizendo que eles já fizeram uma cena. Neptune de repente se levanta tentando socar Ryota, então ele imediatamente contra-ataca, soprando Neptune para longe. Ele rapidamente se levanta novamente, dizendo que ele gosta de Ryota, então ele quer que ele se junte à sua família, mas Ryota o rejeita. De volta em sua casa, Ryota diz a Emily que ele não tem interesse em se juntar a grupos, porque ele já está aproveitando a vida que ele tem com ela. Emily está maravilhada que Neptune o recrutou, pensando que deve ser porque ele tem ajudado muitas pessoas, e ela chama Ryota de um herói. Ele retorna para Nionium, onde ele encontra o companheiro de Margaret, que o informa sobre o mais recente produto de sua empresa conhecido como a Caixa de Pandora, que automaticamente armazena os itens deixados cair, e exibe o rosto da pessoa que o encontrou. O homem dá a Ryota algumas das caixas, dizendo a ele para informar seus amigos sobre isso, e ele inicialmente se recusa a aceitá-lo, mas ele pensa em uma boa maneira de usá-lo. Fora da masmorra, nós aprendemos que Ryota usou a caixa para armazenar as sementes. Ele a deixa no chão, fazendo com que esqueletos e strays apareçam, e ele imediatamente os elimina, permitindo que ele colete balas congelantes com facilidade. Emily está prestes a entrar na masmorra com seu carrinho mágico, quando ela tropeça em Ryota, que está repetindo o processo com os itens que ele recebeu de outros monstros. Uma múmia e um zumbi aparecem e ele rapidamente se livra deles, fazendo com que 2 balas especiais apareçam. Ryota pega a bala vermelha, enquanto a voz o notifica que ele adquiriu uma bala de fogo. Então ele pega a branca, e ele imediatamente percebe que ela é útil, então ele pensa em conseguir mais. Ao repetir o processo, ele adquiriu várias balas especiais, mas quando ele está prestes a abrir a última caixa, ele de repente sente um calafrio poderoso. Emily diz a ele que há uma tempestade mágica, e ele retorna para Erza que o informa que a tempestade mágica é um fenômeno natural raro, onde ninguém será capaz de usar magia. Erza revela que seus efeitos podem atingir as masmorras, então aventureiros que usam magia devem tirar o dia de folga. Naquele momento, um homem chamado Reis entra no prédio pedindo ajuda, porque sua parceira, Rosa, foi deixada para trás em Silicon, que é uma masmorra destinada a usuários de magia. Reis vai por aí pedindo ajuda, mas não os aventureiros querem ajudá-lo, então ele cai de joelhos, enquanto Ryota se pergunta por que ninguém quer ajudá-lo. Neptune de repente aparece, dizendo a Ryota que os monstros em Silicon são tão perigosos que ele não quer se aproximar dela. Erza revela que os monstros na masmorra são imunes a ataques não mágicos, então Neptune acha que não há nada que ele possa fazer por eles. No entanto, Ryota se aproxima de Reis, dizendo a ele que ele procurará por Rosa, que é revelada estar no 3º nível de Silicon. Ele corre pela masmorra, usando suas balas especiais para derrotar os monstros, enquanto Emily retorna para a loja de Erza, onde ela vê o carrinho de Ryota. Uma garota chamada Ina informa Emily sobre a situação, enquanto Eve ouve sua conversa. Enquanto isso, Ryota chega ao 3º nível de Silicon e encontra Rosa caída no chão quando um monstro aparece de repente, mas ele percebe que ficou sem balas especiais.
Vemos Emily e Eve indo em direção a Ryota, e Emily afirma que não tem escolha, dizendo que Ryota a lembra de sua mãe. Em um flashback, vemos uma jovem Emily com sua mãe, que derrota um monstro para salvar os outros aventureiros. Ela verifica os aventureiros e diz para eles serem mais cuidadosos ao explorar masmorras. Ela pega o vinho que o monstro derrubou e começa a sair com eles, aproveitando o tempo juntos. Um dia, um aventureiro diz a ela para correr porque há um dragão perdido, mas ela escolhe lutar contra ele. Ela derrota o dragão, mas cai no chão. Emily está preocupada com ela, mas ela diz a Emily para não fazer alarde, perguntando se os outros estão seguros. Emily diz a ela que eles estão bem, e isso faz sua mãe sorrir, enquanto ela diz a Emily para trazê-la para eles, porque ela não quer que nossos itens se transformem em perdidos. Enquanto Emily a carrega de volta, ela avisa Emily para não ser imprudente ao se aventurar na masmorra, e ela falece. De volta ao presente, Emily pensa que Ryota é um herói como sua mãe, porque ele se esforça para ajudar os outros, então ela acha que é a vez dela de ajudá-lo. Ryota foge dos monstros, tentando atirar neles com suas balas normais, mas isso se mostra ineficaz. Ele continua a fugir, e encontra Emily e Eve que estão fugindo de zumbis. Elas se oferecem para cuidar de Rosa, enquanto Ryota lida com os perdidos, mostrando a ele uma caixa vazia. Emily e Eve distraem os monstros enquanto Ryota atira nos zumbis perdidos, fazendo com que eles derrubem balas de fogo. Ryota diz que vai cuidar disso, e depois de um tempo, Reis os vê saindo da masmorra com Rosa. Ele está preocupado porque Rosa está em mau estado, mas Ryota diz para ele não se preocupar, pois ele usa uma bala para curá-la. Ryota revela que a bala branca é realmente uma bala de cura, e a condição de Rosa melhora instantaneamente, então Reis agradece a Ryota por ajudá-los. Ryota está feliz por terem conseguido salvá-la, e Emily vê uma imagem de sua mãe enquanto ele sorri. Ele fica impressionado que Emily teve a ideia de trazer zumbis perdidos para ele, mas Emily diz a ele que não é grande coisa, dizendo que ela apenas imitou o que o viu fazer. Ele agradece a Emily e Eve por salvá-lo e se oferece para pagar-lhes alguma comida, mas Emily recusa, dizendo que eles deveriam apenas ir para casa, porque ela quer ser a única a cozinhar para ele. Ryota ganha uma nova queda de melancias e pede a Erza para avaliá-la para ele, mas Eric aparece de repente dizendo que ela pode ajudá-lo a avaliá-la no local. Ela dá uma mordida e é instantaneamente levada às lágrimas por quão refrescante e doce é o sabor. As outras pessoas se aglomeram para experimentá-la também, e Erza rapidamente se oferece para ter um contrato exclusivo com Ryota. Ryota fica surpreso com o quão popular é, e fica feliz por ter outra fonte confiável de renda. Erza sabe que as melancias são derrubadas no nível 5 de Telulu, e pergunta a Ryota se ele obteve sua licença, revelando que é exigido ao ir para o nível 6 e além. Aplica-se a todas as masmorras, e ela explica que há uma nova licença para cada 5 níveis. Ela diz que se ele não obtiver uma licença, os comerciantes não poderão comprar seus itens dos níveis mais baixos. Ryota se dirige para outro prédio, onde pergunta sobre como obter a licença. O homem pergunta sobre suas conquistas, e Ryota menciona que ele cultiva regularmente no nível 5 de Telulu para melancias. O homem não fica muito impressionado, mas mostra a Ryota um melão do 6º andar. Ele planeja transformá-lo em um perdido e diz que se Ryota conseguir derrotá-lo, ele receberá sua licença. Mas o homem o avisa que os monstros do nível 6 estão em um nível totalmente diferente. Eles esperam que o melão se transforme e acaba se transformando em um slime de metal. Emily observa que seu corpo é imune a ataques de lâmina, mas Ryota decide ver se ele pode resistir à sua força de Rank S. Ele consegue derrubá-lo, mas não é muito eficaz. Ele tenta sua arma em seguida, incendiando o slime e depois descongelando-o com uma bala congelante. Ele estilhaça o slime, explicando que causou uma diferença extrema de temperatura para tornar o metal quebradiço, e Emily fica maravilhada. O homem também fica impressionado e Ryota recebe sua licença. O homem observa que em seus 10 anos como examinador, ele nunca ficou tão impressionado. Ryota começa a pensar em como obter ainda mais quedas, e de repente pede a ajuda de Emily. Alguns dias depois, vemos que eles compraram um atum gigante por 1,5 milhão de pilos. Eles o deixam de fora, esperando que ele se transforme em um perdido, e ele se transforma em um gorila gigante. Emily fica traumatizada ao ver outro gorila, mas Ryota começa a atirar nele com suas balas congelantes. Ele sobe nele, facilmente eliminando-o, e Emily fica maravilhada que ele o derrotou tão rapidamente. O gorila derruba outra arma, e Ryota fica animado para empunhá-las duplamente, pensando que isso tornará seus combos mais fáceis. Mas Emily se preocupa com o que aconteceria se ele se tornasse um cara mau.
De volta à gratidão de Swallow, Riona percebe que Erza parece distraída. Ela menciona que há uma greve. Ela diz que o arroz só vem do nível 6 da masmorra de Silicon, mas o grupo Atlibard, que ocupa esse nível, exigiu preços mais altos, ou então se recusam a vender qualquer um. Ryota decide ir verificar, mas ele encontra Netuno ao longo do caminho. Acontece que ele está lá pelo mesmo motivo, mencionando que esta não é a primeira vez que o grupo faz isso, então ele está planejando destruí-los, mas Riona pede uma chance de resolver a situação. Ele desce para o nível 6, e alguns dos caras do grupo Aerobud dizem para ele ir embora. Ele saca suas armas, então os homens pedem reforços, preparando-se para lutar contra ele. Mas Ryota atira 2 balas que se combinam, e todos os homens são repentinamente colocados para dormir. Netuno aparece de repente se perguntando o que ele fez, e Ryota explica que, se ele fundir 2 de suas balas de cura, elas se transformam em uma bala para dormir. Vemos Ryota praticando com suas 2 armas, experimentando as diferentes combinações de combinar suas balas, e ele descobre inúmeros efeitos diferentes. Netuno fica impressionado com ele, e eles acabam carregando todos os homens para fora da masmorra. Ryota é notado por outro homem, e ele se encontra com o chefe da masmorra sacro chamado Clint. Ryota se pergunta o que ele quer, e o chefe pede sua ajuda em uma batalha por uma nova masmorra contra a cidade vizinha de Hitro. Ele menciona que as masmorras em Hitro derrubam carne, mas uma nova masmorra apareceu no meio das 2 cidades, e ela derruba carne e vegetais, então ele quer reivindicá-la. Ryota se pergunta por que importa qual cidade é dona da masmorra, e Clint explica que cada vez que uma queda é comprada, a cidade cobra um imposto, então ele diz que é extremamente importante para a saúde econômica de sua cidade. Clint se desculpa por perder a calma e come um punhado de açúcar para se acalmar. Ele menciona que a propriedade de uma masmorra é geralmente determinada pela porcentagem de carne versus vegetais, mas como é dividida meio a meio, a propriedade será determinada por quem consegue mais quedas raras. Ele ouviu falar das taxas de queda insanas de Ryota, e é por isso que ele quer sua ajuda, dizendo que ele será pago mesmo se eles perderem, mas se eles vencerem, ele receberá uma isenção de impostos. Ryota explica a situação para Emily, e ela fica impressionada que ele foi convidado a verificar uma nova masmorra. Ryota diz para ela ir com ela, mas ela acha que não será muito útil, mas Ryota insiste que ela venha junto. Ryota e Emily partem para a nova masmorra, e Ryota acha estranho que o deserto seja tão árido. Emily diz que é porque tudo acaba se transformando em um perdido, e ela observa que pode ser extenuante viajar entre as cidades, então ela desenha um broto de feijão no chão, dizendo que eles são a fonte de energia. Então ela espera encorajar qualquer um que esteja lutando, e Ryota se junta, desenhando seu próprio broto de feijão também. À noite, Emily monta acampamento, e Ryota fica chocado que ela estava carregando uma barraca tão grande. Ela diz para ele pegar um pouco de água, e de repente há um monte de marteladas acontecendo dentro da barraca. Quando Ryota retorna com a água, ele acha que passar a noite no deserto é bem diferente, mas quando ele entra na barraca, ele a encontra completamente imobiliada, e Emily preparou um jantar incrível. Ryota se pergunta como ela carregou tudo, mas ela apenas diz que colocou tudo em sua mochila, embora ela observe que estava um pouco pesada. Emily até faz sobremesa, dizendo que é a primeira viagem deles juntos, então ela se esforçou mais, e Ryota pensa que tem muita sorte de tê-la. Emily se prepara para queimar seu lixo, dizendo que eles não querem que eles se transformem em perdidos. Ryota fica surpreso que até o lixo se transforma em perdidos, e Emily diz que os perdidos que vêm do lixo são particularmente fortes e são monstros diferentes do que eram originalmente. Mas Ryota fica interessado ao ouvir isso, e ele coloca o lixo para fora, esperando que ele se transforme em um perdido. Ele se transforma em um Frankenstein, e Ryota o incendeia. Emily observa que não é suficiente, então Ryota combina 2 balas de fogo juntas, criando um inferno enorme, e Ryota verifica a queda. No dia seguinte, eles deixam uma cenoura de fora, que se transforma em um slime. Ryota tem uma nova bala verde. O slime desvia de seu tiro, mas acaba sendo uma bala teleguiada. Ryota está animado com essa adição, mas Emily se preocupa que ele esteja se tornando ainda mais perigoso. Eles chegam à nova masmorra Selen e há uma tonelada de pessoas montadas ao redor dela. Ryota acha que deve ser porque ambas as cidades enviaram pessoas para lá. Eles veem uma enorme pilha de lixo e Ryota se pergunta como pode ser seguro. Eles veem uma garota usando magia infernal para queimar o lixo, e Emily fica impressionada com seu poder. Mas outra pilha de lixo se forma rapidamente, e Ryota pode ver que a garota está exausta. Ele reconhece que seu olhar é o mesmo de como ele costumava se sentir, quando ele estava completamente sobrecarregado em seu passado. Eles vão até a garota dizendo a ela que ela deveria descansar, mas ela diz que precisa continuar antes que quaisquer perdidos apareçam. Ela tenta lançar seu feitiço novamente, mas ela não consegue continuar e acaba desmaiando.
Ryota diz a ela que ela precisa fazer uma pausa, mas ela se levanta dizendo que precisa continuar. Ele diz que a saúde dela está se deteriorando e isso pode levar à sua morte, mas ela ainda quer terminar seu trabalho. Então ele atira nela com a bala para dormir, forçando-a a descansar. Ela acorda em uma barraca e percebe que já está tarde, então corre de volta para a pilha de lixo, onde os perdidos estão começando a aparecer. Ryota os elimina, combinando suas balas de fogo para queimá-los. Enquanto ele coleta suas quedas, Emily diz às pessoas para fazerem fila para a coleta de lixo e ela percebe a garota, dizendo a ela para dormir mais. Ryota acha que ela deve estar com fome, então ele oferece-lhe alguma comida, enquanto revela que eles moveram sua barraca para mais perto do local de coleta. A garota se apresenta como Celis, e ela diz a eles que há muito lixo na área porque as quedas em Selene são isentas de impostos até que sua propriedade seja decidida. Ryota diz a ela que eles vão ajudá-la, e ela agradece a eles, dizendo-lhes que este é o único trabalho que ela pode fazer antes de adormecer. No dia seguinte, Celis queima toda a pilha de lixo de uma vez, enquanto Ryota observa que seus feitiços são mais poderosos do que eram ontem. Ela explica que sua magia se recuperou depois que eles lhe deram a chance de descansar, e Emily diz a ela para não se sobrecarregar, oferecendo-se para deixá-la ficar na barraca até que o evento termine. Ela está relutante no início, mas acaba aceitando a oferta, então eles dizem a ela para ir para a barraca, enquanto Emily caminha com Ryota a caminho do quartel-general de Sacro. Ao longo do caminho, eles encontram um mercador que está vendendo joias, e percebem que o anel mais caro custa 1000 pilos. Emily quer o anel dizendo que parece adorável, mas eles não têm dinheiro suficiente para comprá-lo. Ryota chega ao quartel-general de Sacro, onde o homem no comando se apresenta como Duque. Ele mostra a Ryota um esboço de Selene, revelando que existem 10 níveis, e os andares ímpares derrubam vegetais, enquanto os andares pares derrubam carne. Duke explica que eles tinham um acordo com Hitro, onde o lado com mais quedas raras em seus andares será o dono da masmorra. Sacro deve obter as quedas raras nos andares ímpares para vencer, e Ryota concorda imediatamente em ajudá-los. Duke explica que os aventureiros que encontram monstros raros os capturarão, para que ele possa finalizá-los, dizendo que é a maneira mais eficiente de adquirir quedas raras. Na masmorra, vemos um aventureiro agarrando um monstro raro, e Duke diz a Ryota para finalizá-lo. No entanto, eles veem um grupo de aventureiros de Hitro observando-os. Um deles se chama Eugene, que é dito ser especialmente habilidoso, mas sua taxa de queda de plantas é no rank F. Aprendemos que Hitro está enviando aventureiros com baixas taxas de queda para derrotar os monstros raros, para que eles não derrubem nada. Ryota atira no monstro, abrindo um buraco nele, mas ele sobrevive de alguma forma e começa a crescer em tamanho. Os aventureiros de Hitro sabem que não podem matá-lo a menos que destruam o núcleo. Eugene persegue o monstro, pronto para atacar o núcleo, mas Ryota dispara uma bala teleguiada, estilhaçando-o no último segundo. Duke diz a ele que eles obtiveram a queda rara, enquanto os aventureiros de Hitro se afastam frustrados. Eles saem da masmorra, e Duke lhe dá bastante dinheiro como recompensa, dizendo a ele que ele também pode ficar com a queda rara. Ryota não esperava ganhar tanto, então ele pensa em fazê-lo novamente. Naquela noite, ele retorna para sua barraca, mostrando a Emily o anel que ela queria. Ele quer que ela o tenha, deixando-a surpresa, mas Emily não quer aceitá-lo porque é muito caro. Ryota revela que é mais fácil ganhar dinheiro naquela área, dizendo a ela que ela é especial para ele, então ele quer dar a ela. Emily acaba aceitando e fica muito feliz, agradecendo a Ryota pelo anel. No dia seguinte, eles verificam as taxas de queda de Emily e percebem que há um mais um ao lado de cada uma delas. Ryota revela que deixou o anel no chão para que ele se transformasse em um perdido. Quando o perdido apareceu, ele o matou imediatamente e ele derrubou o mesmo anel, mas com um efeito anexado a ele. Eles se dirigem para a masmorra, onde Emily derrota um monstro, fazendo com que ele derrube um peito de frango. Isso a deixa feliz, porque é a primeira vez que ela recebe uma queda de carne, porque sua taxa de queda de animais sempre foi no rank F. Naquele momento, eles veem um grupo de aventureiros lutando contra um monstro raro, e ele ataca Emily, derrubando-a, mas ela rapidamente se levanta. Aprendemos que os aventureiros são de Yetro, e um homem com uma alta taxa de queda chega, pronto para matar o monstro. No entanto, Emily ataca dando a Ryota o anel, e ele imediatamente sabe o que ela tem em mente, então ele usa balas congelantes para imobilizar o monstro, enquanto Emily dá o golpe final. O monstro não derruba nada, então os aventureiros de Hitra fogem, enquanto Ryota a elogia, devolvendo o anel. No quartel-general, Duke diz a Ryota que mais aventureiros de Hitro estarão chegando e que eles se reunirão nos andares ímpares para impedi-los de obter quedas raras.
Ryota sugere limpar os níveis antes que eles cheguem, dizendo que eles deveriam aumentar a recompensa por encontrar monstros raros. Duke não gosta da ideia, mas Ryota garante a ele que ele conseguirá as quedas raras. Então Duke concorda relutantemente com isso, e eles correm pela masmorra, derrotando os monstros raros para obter suas quedas. No nível 9, eles encontram uma Hydra, mas Ryota atira suas balas teleguiadas, atingindo todas as suas cabeças de uma vez, e ele consegue matar a Hydra. Ela derruba cogumelos enquanto Ryota comenta que sua queda é tão fraca quanto os outros monstros raros. Duke comemora, pensando que eles já venceram, então ele sai para relatar suas conquistas ao quartel-general. Quando Ryota está prestes a sair, ele é cercado por um grupo de aventureiros de Hitro, que é liderado por Eugene. Eugene diz a ele que eles falharam em sua missão por causa dele, e um dos aventureiros sela sua magia, esperando impedi-lo de usar suas armas. Todos eles atacam ele de uma vez, mas ele os espanca facilmente, dizendo que é mais forte sem sua arma. Ele puxa sua arma e atira na direção de Eugene, revelando que ele pode usá-las mesmo que sua magia esteja selada. Ryota cura os aventureiros feridos, e ele diz a eles que sabe como eles se sentem. Então eles podem continuar a atacá-lo se quiserem, mas ele não pode perder, porque ele tem alguém esperando por ele quando ele voltar para casa. Eugene está com ciúmes porque ele não tem alguém especial em sua vida, mas Ryota diz a ele que ele pode encontrar alguém no futuro. De volta à barraca, Emily prepara muita comida para eles. E Celes diz a Ryota que ele se saiu bem, mas ele revela que Selan ainda não pertence a Sekiro, então a disputa está longe de terminar. No dia seguinte, Celes usa seu feitiço infernal para queimar um pouco de lixo, mas de repente desmaia. Ryota a pega, usando uma bala de cura para ajudá-la a se recuperar, e ele pergunta a ela por que ela usou um feitiço tão poderoso para queimar uma pequena pilha de lixo, e Celes revela que ela só pode usar o feitiço Inferno de nível 3. Mais lixo é entregue a eles, e Celos está prestes a queimá-lo, mas Ryota chega antes dizendo a ela que ele está lá para ajudar. Mas apesar de seus esforços combinados, uma enorme pilha de lixo se acumulou, enquanto Ryota se pergunta se é sempre tão ruim. Celes informa a ele que o mestre da masmorra acabou de aparecer e ninguém tem permissão para entrar em Selene por causa disso. Então todos estão agora comendo por estresse, o que explica por que há muito lixo. Celes está exausta, então Ryota diz a ela para fazer uma pausa, dizendo que ele vai cuidar disso. Emily a leva para o acampamento e Ryota faz o seu melhor, mas no dia seguinte, a enorme pilha de lixo ainda está lá. Ryota diz que vai ao quartel-general para ver como as coisas estão, pensando que isso faria Celes se sentir melhor. No quartel-general de Sacro, ele vê Netuno com seus companheiros, e Duke o informa que o grupo Netuno vai derrotar o mestre da masmorra. Ryota implora a Netuno para fazê-lo imediatamente, mas Duke revela que eles precisam montar uma força conjunta com Hitro para lidar com o mestre da masmorra, conforme o acordo. No entanto, Hitro não está enviando ninguém, sabendo que as quedas na masmorra podem mudar por causa do mestre da masmorra, então isso realmente lhes dá a vantagem, considerando que Sakura está prestes a vencer. Ryota se oferece para lidar com o mestre da masmorra, mas Duke diz que não vai permitir, porque há uma regra de que apenas 3 aventureiros de alto escalão podem entrar na masmorra. Ryota pede a ajuda de Netuno, mas ele recusa, explicando que ele está sob contrato com Sekiro, então ele não pode agir por conta própria. Ryota tenta pedir ajuda dos outros aventureiros, mas ninguém quer ajudá-lo porque eles estão lá apenas para lucrar com as quedas enquanto são isentos de impostos. Ele retorna para Tarraka, onde vê Emily pronta para a batalha, dizendo que vai se juntar a ele na luta contra o mestre da masmorra. Celos também quer se juntar, dizendo que alguém está disposto a ajudar com o lixo enquanto ela está fora. Eugene corre para eles e Celes diz a eles que ele concordou em queimar o lixo. Ryota se pergunta se ele será capaz de fazê-lo sozinho, mas ele revela que não está sozinho, pois vemos um grupo de aventureiros trabalhando com ele. Ryota conta a ele sobre a regra de que apenas 3 aventureiros de alto escalão podem entrar na masmorra, então Celes mostra a ele suas estatísticas, e aprendemos que 2 de suas estatísticas estão no rank A, mas suas taxas de queda são terríveis. Eles entram em Selene e eles notam que não há monstros, porque os monstros saem quando o mestre da masmorra está por perto, o que explica por que as quedas na masmorra foram afetadas. O teto quebra, quando o mestre da masmorra aparece diante deles na forma de um cavalo escuro, que Celos reconhece como um bicórnio. Emily dá um golpe, mas a barreira do bicórnio a repele, empurrando-a para longe, e Ryota tenta atirar nele, mas a barreira o protege. O bicórnio ataca eles, mas Celes usa seu feitiço inferno, forçando a criatura a parar enquanto Ryota atira nele, destruindo sua barreira. Emily consegue acertar um golpe, mas sua barreira retorna, e Ryota pensa em usar a mesma cadeia de ataques. Enquanto isso, no quartel-general, Duke fica sabendo que Ryota entrou na masmorra.
Netuno não fica surpreso com isso, mas Duke acha que ele está em perigo porque o poder do Bicorn é uma grande ameaça. A luta deles com o Bicorn continua, enquanto Ryota comenta o quão resistente ele é, porque ainda está de pé depois de todo o dano que eles infligiram. Um sigilo aparece de repente ao redor do Bicorn, e Ryota acha que eles precisam pará-lo. Então Emily ataca, mas o sigilo faz com que ela perca força. Ele alcança Ryota e Celes e diminui a maioria de suas estatísticas em 2 ranks. Apesar disso, Emily ataca o Bicorn estilhaçando sua barreira, mas ela é jogada pra longe. Ela se recupera rapidamente e eles verificam Celes. Eles percebem que ela agora está lutando, porque sua energia foi esgotada depois que suas estatísticas foram reduzidas, então Ryota diz que vai lidar com o Bicorn sozinho. Ela acha que está sendo um fardo para o grupo, mas Ryota diz a ela que ela tem sido de grande ajuda para eles, então ela deveria apenas descansar um pouco. Celes nunca ouviu palavras tão gentis antes, enquanto ela se lembra que todos têm sido duros com ela, pressionando-a para terminar seu trabalho, mesmo que ela esteja lutando para completá-lo. Mas Ryota não é nada como eles, e sua gentileza a faz feliz. Então, enquanto Ryota luta contra o Bicorn, ela se levanta novamente, indo além de seu limite para lançar outro feitiço infernal, que destrói a barreira da criatura. Emily empresta a Ryota seu martelo e ele ataca a criatura, esmagando seus chifres, e ele consegue derrotá-la. Eles verificam Celes dizendo a ela que eles não poderiam ter feito isso sem ela. Ela está feliz por ter sido capaz de ajudá-los, e Ryota lhe dá a queda do Bicorn, mas ela se recusa a aceitá-la, dizendo que é muito valiosa. Mas Ryota e Emily insistem em dá-la a ela, então ela acaba aceitando e aprendemos que o item permite que ela use magia de nível 1 sem limitações. No quartel-general, Duke fica surpreso ao saber que eles derrotaram o mestre da masmorra, e ele corre para fora, querendo informar a todos sobre isso. Os companheiros de Netuno se aproximam de Ryota, elogiando-o por sua conquista. Ryota pergunta a eles onde está Netuno, mas eles ficam em silêncio, e vemos Netuno ameaçando o líder dos aventureiros, Kitru, dizendo que ele não foi capaz de se juntar a Ryota por causa de suas ações. De volta ao acampamento, Celes usa os itens que recebeu, permitindo que ela use magia de fogo de nível 1 para queimar o lixo. Aprendemos que Selin agora pertence a Sekiro, e que a disputa finalmente acabou. Ryota diz a ela que eles retornarão a Sekiro amanhã, e ele pede a ela para ir com eles, dizendo que ele quer que ela faça parte de seu grupo. Celes aceita isso alegremente, e Emily a recebe como parte de sua família, ansiosa por sua próxima aventura. Enquanto isso, vemos Ed comendo cenouras, mas ela não gosta do gosto delas, e ela deseja que Ryota possa voltar logo, para que ela possa comer suas cenouras novamente. Ryota e seu grupo voltam para Secro, mas todos olham para Celes, cativados por sua beleza. Eles tropeçam em Erza, que fica surpresa ao ver Celes, se perguntando quem ela é. Ryota explica que Celes é sua nova membro do grupo, e Erza diz a ele para passar em sua loja quando tiver tempo, porque ela quer pedir um favor a ele em relação ao Festival da Colheita. Mas ela sai correndo, e os três ficam se perguntando sobre o que é o festival. Celos e Emily coletam informações sobre isso, e depois de algum tempo, aprendemos que os produtos coletados na masmorra são exibidos durante o evento para que eles possam se transformar em perdidos em uma arena onde os aventureiros os lutariam. Celes se pergunta o que eles estão fazendo naquela área, então Ryota mostra a ela uma caixa enquanto explica que ele coletou sementes em Nionium enquanto eles estavam coletando informações, permitindo que ele maximizasse sua velocidade. Ele revela que a caixa contém algumas das sementes que ele coletou, quando os perdidos aparecem de repente. Ryota ataca eles, e Celes parece estar preocupada, mas Emily garante a ela que tudo vai ficar bem. Os perdidos derrubam um novo tipo de bala, e Ryota se pergunta o que ela faz. De repente, há explosões ao redor da cidade quando um perdido faz sua aparição. Emily ataca ele, enquanto Celes usa seu feitiço infernal, criando um pilar de fogo, mas o perdido consegue sobreviver e ataca Emily. Ryota o empurra para longe e o joga para cima, atirando nele com suas novas balas, e elas prendem os movimentos do monstro. Quando o monstro cai, Ryota usa uma bala de apagamento para finalizá-lo, e ele derruba uma bolsa que coleta automaticamente os itens derrubados. O martelo de Emily está quebrado e ela tenta consertá-lo, mas acaba quebrando o cabo. No dia seguinte, eles vão ao vendedor de armas Smith, que se oferece para fazer um novo martelo para Emily, se ela ajudá-la a anunciar seu negócio. Emily aceita sua oferta, então ele começa a fazer a arma. Ryota retorna para Nionium, onde encontra o grupo de Margaret. Seu companheiro diz a ele que seu negócio de caixas de ar não está indo bem, então Ryota sugere vender suas quedas de anéis em vez disso. Os monstros começam a sobrecarregá-la, então Ryota atira neles, e Margaret agradece a ele por salvá-la, dando a ele um anel como recompensa. Enquanto isso,
Emily experimenta o cabo, quando Eve entra de repente, perguntando sobre o paradeiro de Ryota, e Emily diz a ela que ele está na masmorra. Yves tenta procurá-lo, mas vemos que Ryota está agora na gratidão de Swallow, se perguntando o que Erza quer dele. Ela quer que ele colete quedas raras, oferecendo-se para pagá-lo por isso, e ele concorda com isso, então ela lhe dá uma lista das quedas raras que ela quer que ele colete. Ele fica sabendo que dinheiro está sendo derrubado em uma masmorra, então ele pega um pouco e deixa do lado de fora, esperando que ele se transforme em um perdido. Ele se transforma em um pássaro, que começa a voar para longe, desviando de suas balas enquanto tenta escapar. Mas Ryota usa suas balas teleguiadas, permitindo que ele o elimine, e ele derruba uma poção que pode aumentar temporariamente a taxa de queda de plantas de uma pessoa em 3 ranks. Naquele momento, Eve se apega a ele, pedindo suas cenouras. Ryota realiza seu desejo, e ele diz a ela para pegar algumas cenouras para seus membros do grupo. Sim, mas ela diz a ele que deixou seu grupo porque os outros aventureiros não compartilham sua obsessão por cenouras. Em um flashback, vemos uma jovem Eve com seu grupo comendo carne, e ela diz a seus companheiros que odeia vegetais, mas eles dizem a ela que ela precisa comê-los para ser saudável, então ela sai correndo e começa a se aventurar sozinha. Ela mata um monstro, mas ele derruba um menino, e ele pergunta a ela se ela é um fantasma. Outro monstro aparece de repente, mas Eve o elimina, e o menino pede a ela para ensiná-lo a lutar. Eve concorda com isso, então ela danifica um monstro e instrui ele a jogar uma bomba, permitindo que ele obtenha sua primeira morte. O monstro derruba uma cenoura, mas Eve diz a ele para jogá-la fora porque ela não gosta dela. No entanto, ele a força a comê-la, e ela fica surpresa com o quão bom é o sabor. Então ela acaba terminando a cenoura inteira, dizendo ao menino que eles deveriam formar um grupo. O menino concorda com isso, mas de repente desaparece. De volta ao presente, Eve revela que o menino a fez se apaixonar por cenouras. Ryota diz a ela para pegar suas próprias cenouras, mas ela revela que sua taxa de queda de plantas é D, então ela só pode obter cenouras comuns. Ele dá a ela a poção, e ela bebe, elevando sua taxa de queda de plantas para o rank A. Eve derrota um Slime, e ela obtém uma cenoura deliciosa, que ela come instantaneamente. Eve fica feliz por ter conseguido pegar a cenoura sozinha, então ela pergunta sobre a poção, mas Ryota diz a ela que é um item especial que só ele pode obter. Ela implora a ele para deixá-la se juntar ao seu grupo, e Ryota a aceita relutantemente. Ele retorna para sua casa, onde Emily mostra a ele seu novo martelo, mas ela vê Eve se agarrando a ele, então ela se pergunta o que está acontecendo. Ryota diz a eles que ela vai se juntar ao grupo deles, então Emily a recebe a bordo. No dia seguinte, Ryota percebe que Celise não está se sentindo bem. Celise revela que é por causa da tempestade mágica, dizendo que a faz se sentir mal, mas ela se sentirá melhor depois que ela passar. Ryota decide procurar uma casa maior que não seja afetada por tempestades mágicas. Eles verificam outra casa, e Celise imediatamente se sente melhor, enquanto o proprietário diz a eles que a casa foi construída para bloquear os efeitos das tempestades mágicas. Emily pergunta sobre o custo do aluguel, então o proprietário revela que é de 400 mil quilos por mês. Emily e Celise acham que é muito caro, mas Ryota decide aceitar porque ele quer ter uma casa que possa fazer sua família sorrir. Ryota observa que está quase na hora do Festival da Colheita, então eles precisam coletar as quedas raras na lista de Erza e procurar os monstros raros de Telulu. No 7º nível de Telulu, Ryota encontra o capitão com os aventureiros novatos. O capitão começa a chorar, dizendo a eles que ele está orgulhoso deles, porque eles se tornaram mais fortes. Os novatos estão felizes por terem seguido ele, mas Ryota acha que eles foram submetidos a uma lavagem cerebral. Eles encontram um Slime rosa, e Ryota tenta atirar nele, mas ele sobrevive e se torna imune aos seus ataques. Celise diz a ele para parar, dizendo a ele que ele não pode derrotar o Slime sozinho porque ele se torna invencível quando está perto de morrer e não sofre mais dano da última pessoa que o atacou. Ela usa um feitiço de fogo para derrotá-lo e ela diz a Ryota para deixá-los lutar e apenas se concentrar em dar o golpe final. Outro Slime aparece, então Emily ataca ele, enquanto Ryota o finaliza, fazendo com que ele derrube uma montanha de cebolas. Ryota percebe que é fácil lidar com os slimes se trabalharem em equipe, e começam a falar sobre o que deveriam comer no jantar, quando, de repente, Ryota é atingido, sendo lançado para trás. Ele percebe que o monstro não é um slime comum, então conclui que é um monstro raro. Celise revela que ele tem a habilidade de refletir dano quando está perto de morrer, então eles precisam desgastá-lo cuidadosamente. Eve diz para deixarem com ela, porque ela já lutou contra um antes. Ela ataca o monstro, e Ryona atira nele, permitindo que o derrotem. Ele deixa cair uma joia, e Celise explica que ela reflete dano quando equipada. Ele decide vendê-la para Erza, que imediatamente a reconhece como um drop raro chamado Lágrima de Slime, e ela paga a ele 3.000 mil de pillows pelo item.
Ryota vai para Nyanium, onde derrota um esqueleto vermelho, que deixa cair uma nova semente, que aumenta sua energia. Ele sabe que a energia é usada para lançar magia, então ele começa a se perguntar como pode aprender magia. Ryota compra um item que vale 3.000 de Pillows, enquanto Celis revela que as pessoas frequentemente aprendem magia ao subir de nível, mas ela sabe que ele está preso no nível 1. A fruta mágica permite que ele aprenda um feitiço mágico aleatório quando é consumida, então Solas diz pra ele comê-la, mas Ryota a deixa no chão, esperando que ela se transforme em um Stray. Eventualmente ela se transforma em uma bola de metal, e ele se aproxima enquanto ela lentamente toma sua forma. Ryota luta contra ela porque ela possui 80% de seus atributos. Ele joga a criatura, e atira nela, abrindo um buraco nela. Ela deixa cair uma fruta mágica, enquanto Celis comenta que é apenas o mesmo item, mas Ryota diz a ela que é diferente, e ele começa a comê-la. Depois de algum tempo, Ryota diz a Emily que agora pode usar 2 feitiços. Ele demonstra o primeiro feitiço conhecido como Cortador de Vento, e Emily quer saber sobre o segundo. Ryota diz a ela que é estranho, dizendo que terá que testá-lo em um slime. Celis queima os Baby Slimes, fazendo com que o maior fique irritado, e Ryota usa seu feitiço de reserva. O slime está prestes a atacar Emily, mas ele atira nele com sua Binding Bullet, enquanto ela acerta o golpe final. O slime deixa cair muitas batatas, e Ryota revela que o feitiço aplica suas taxas de drop para quem derrotar o monstro. Ele acha que é inútil, mas Emily discorda, dizendo que conseguiu subir de nível depois de derrotar o monstro, então ele decide usá-lo para ajudá-los a ganhar experiência. Ryota retorna à loja de Erza, onde vê uma garota chamada Alice, perguntando ao capitão se pode se juntar ao seu grupo. Erza diz a Ryota que seu nível máximo é 2, então os outros aventureiros não a querem em seu grupo. O capitão está prestes a deixá-la entrar, mas Ryota o impede, dizendo que quer que Alice se junte ao seu grupo, porque sabe que o capitão não a tratará bem. Erza diz a Alice que o grupo de Ryota é o melhor da cidade, então o capitão vai embora, e Ryota a recebe em seu grupo. Eles verificam seus atributos, e Ryota observa que são terríveis, mas ele diz para ela começar a subir de nível de qualquer maneira. Eles entram em Nyanium, onde Alice diz a ele que nasceu em uma dungeon. Ela aponta para ele a localização dos monstros, e eles veem um grupo de esqueletos na área. Ryota fica impressionado que ela pode identificar a localização de monstros, e ele usa sua Binding Bullet, dizendo para ela acabar com eles enquanto estão contidos. Ela consegue subir de nível, então eles saem da dungeon para verificar seus atributos, mas ainda parece ruim, e Ryota sabe que este é seu nível máximo. Alice diz a ele que uma criatura chamada Bonsi quer que ela retorne à dungeon, então eles voltam para dentro e ela aponta para um esqueleto, dizendo que quer que ela o derrote. Ela consegue derrotá-lo fazendo com que encolha, e ela diz a Ryota que Bonzi estará lutando com eles. Eles vão para Telulu, onde ela diz a Ryota que um monstro chamado Digley está chamando por ela. Bonzi se transforma em um esqueleto do tamanho de um humano, e luta contra Digley, conseguindo garantir a vitória. Depois que é derrotado, Digley se transforma em um pequeno slime, e também se torna seu pet. Eles retornam para casa, onde Ryota apresenta Alice a todos, e todos a recebem na família. É hora do Festival da Colheita, e vemos Ryota e Emily conferindo as barracas. Ele compra um sino para ela, e ela o prende ao seu novo martelo para que possa levá-lo com ela para onde quer que vá. Alice os leva até uma barraca estranha que está vendendo caixas, e o lojista fala sobre um monstro que dá muita experiência quando é derrotado. Ele revela que as caixas irão gerar esse monstro, então eles podem usá-lo para ajudá-los a subir de nível. Ryota decide experimentar e eles a deixam no chão, onde ela se transforma em um mouse. Ele usa sua Binding Bullet para restringir seus movimentos, então lança o feitiço de reserva. Emily o esmaga até a morte, e ele deixa cair uma Strengthening Bullet. Ryota decide experimentar, fazendo com que um sigilo apareça, mas nada acontece, então ele começa a pensar que a Bullet está quebrada. Mas quando ele dispara uma Bullet normal, ela é muito mais forte do que o normal. Então ele conclui que a Strengthening Bullet aumenta o poder de seu próximo tiro. Eles retornam para a cidade, onde as pessoas estão em estado de pânico, porque um Stray apareceu e está prestes a atacar uma garota. O grupo tenta derrubá-lo, mas a cada ataque o Stray cresce de tamanho. Ryota conclui que o monstro está absorvendo seus ataques e naquele momento Neptune se junta a eles, sabendo que eles precisam de alguma ajuda. Seus companheiros lançam um feitiço, dando a ele um par de asas que ele usa para voar no ar. Ryota prende a criatura, enquanto ele lança um poderoso raio de energia que derrota o monstro em um único golpe. A garota se aproxima de Ryota, e ela agradece a ele por salvar a cidade, dizendo que quer ser uma aventureira quando crescer, e Ryota a encoraja a trabalhar duro.
até Celes retorna da dungeon, e Ryota apresenta seu grupo a Neptune. Neptune tenta convencê-lo a se juntar ao seu grupo, mas Ryota rejeita a oferta. Enquanto continuam a desfrutar do festival, Alice os aponta para um certo local, onde ela pode sentir monstros. Celes acha que deve ser a arena, onde lutadores se juntam para enfrentar Strays e competem por um prêmio. Ryota acha que eles deveriam se juntar, e decide escolher Celes como sua parceira, porque ela sabe muito sobre os monstros. Na arena, a multidão torce por eles enquanto lutam contra um Slim. Celes usa seu feitiço Inferno, e Ryota o finaliza. Ele a elogia por sua performance, dizendo a ela que ela é um membro importante do grupo, e isso a deixa feliz. Naquela noite, Celes mostra a eles o item raro que conseguiram na arena, que é revelado ser um conjunto de fogos de artifício. Eles começam a brincar com ele, enquanto todos aproveitam o momento, mas depois de consumir o item, Alice de repente se distrai, e começa a se afastar, dizendo que alguém está chamando por ela. Ryota a impede, fazendo com que ela recupere a consciência, e ele pergunta a ela de onde está vindo a voz. Alice o aponta para Nyanhyun, e ele diz a ela que eles irão investigar amanhã, porque já está ficando tarde. No dia seguinte, Ryota se encontra com Clint, que o informa que os monstros não estão dropando nada nas dungeons. Ele revela que isso nunca aconteceu antes, e ele está começando a ficar preocupado porque não sabe quanto tempo isso vai durar. Clint pede para Ryota investigar, então ele retorna para Telulu com seu grupo, onde vem um par de aventureiros reclamando da situação. Yves ordena que Ryota mate um slime porque ela quer comer uma cenoura. Ryota acha que não vai dropar nada, mas ele atira nele de qualquer maneira, e para sua surpresa, realmente dropa uma cenoura. Então eles começam a se perguntar por que nada está dropando para os outros aventureiros. Ryota se lembra que alguém de Nihanyun estava chamando por Alice, e Nihanyun é uma dungeon onde os monstros não dropam nada para outros aventureiros. Então ele tem uma teoria, e rapidamente dispara, indo para Nihanyun. No quarto nível, ele encontra uma garota misteriosa, pensando que ela deve ser a razão pela qual os monstros não estão dropando nada. Ele conclui que ela é a Dungeon Master, então ele atira nela, mas a Bullet passa direto por ela, e ela o chuta para longe. Ryota percebe que seus ataques não funcionam nela, então ele se pergunta como poderá derrotá-la. Ele tenta usar suas bullets especiais, mas elas também simplesmente passam direto por ela. Nada parece funcionar, e ele é chutado para longe novamente. Até suas Fusion Bullets não têm efeito, e ele acha que não tem chance de vencer, mas de repente percebe que um de seus tiros conseguiu atingi-la. Enquanto a boss retira a Bullet, Ryota percebe que suas Homing Bullets são eficazes. Ele instantaneamente carrega sua arma com Homing Bullets, mas quando ele as dispara, elas ainda passam pelo corpo da boss. No entanto, quando ela tenta atacar, ela é atingida pelas Homing Bullets. Ryota continua a atirar, e enquanto a boss tenta atacar novamente, sua mão é destruída pelas Bullets. Ryota explica que no momento em que ela tenta atacar, seu corpo se torna físico, e as Homing Bullets irão instantaneamente travar nela. Ryota fica sem Homing Bullets, mas ele causou dano suficiente para enfraquecê-la, então ele pode agora seguir seus movimentos. Ele ataca com uma cabeçada, derrubando ambos para trás, mas ele se levanta e ele a finaliza. Ele acaba desmaiando e quando acorda, encontra Emily chamando por ele. Ela revela que os drops estão de volta, dizendo a ele que salvou todos, mas ela gostaria que ele não se esforçasse tanto, não querendo vê-lo se machucar. Enquanto estão prestes a voltar para casa, Ryota percebe um anel que a Dungeon Master deixou cair. Eles saem da dungeon e Emily quer contar a todos que Ryota salvou o dia, mas ele prefere não ter esse tipo de atenção. O resto de seu grupo chega, dizendo a ele que ele é muito imprudente e Ryota concorda em não fazer as coisas sozinho da próxima vez. No dia seguinte, Ryota volta para Nihanyun e ele tenta testar o anel que conseguiu. Um grupo de esqueletos se aproxima dele, que ele facilmente elimina, e o anel parece ter a habilidade de criar cristais. Ele encontra o grupo de Margaret, e eles mencionam que sua ideia de vender anéis não vai funcionar porque eles só dropam de dragões e Margaret não é forte o suficiente para vencê-los sozinha. Eles verificam os atributos de Margaret e vemos que ela é nível 94, mas seus atributos estão todos em F. Ryota se sente mal por ela, então ele dá a ela um de seus cristais. Ele permite que ela suba de nível, e aprendemos que seu anel tem o poder de transformar os monstros que ele mata em cristais de XP. Margaret fica repentinamente chocada quando vê que seus atributos também subiram de ranking. Ryota decide tentar novamente, dando a ela um monte mais de seus cristais, e ela sobe para o nível 96, com todos os seus atributos subindo de ranking novamente. Ryota acha que Margaret deve ser apenas uma pessoa que floresce tardiamente, e seu trabalho duro está finalmente valendo a pena.
Margaret fica radiante e quer retribuir Ryota, mas ele simplesmente sai correndo rapidamente. Ele compra todas as cenouras e brotos de feijão da cidade e planeja aumentar o nível de seu grupo. Ele explica como seu anel funciona para eles, mas Eve se recusa a deixá-lo destruir as cenouras. Ryota promete conseguir cenouras melhores para ela, então ela concorda em esperar pacientemente. A montanha de cenouras e brotos de feijão eventualmente se transforma em Strays, e Ryota elimina os monstros com suas armas, enquanto as garotas se revezam para pegar os cristais. No final do dia, eles verificam seus atributos, e vemos que estão todos no nível máximo. Celis fica radiante quando vê que finalmente tem um atributo dropado que não é um F, e ela agradece a Ryota por tudo. Emily acha um pouco triste que Ryota não consiga nenhuma experiência quando trabalha tanto, mas Ryota diz que as experiências que teve neste mundo são mais valiosas para ele. Ele acha que agora que todos atingiram o nível máximo, é hora de sua família passar para o próximo estágio. No dia seguinte, vemos o grupo andando pela cidade, e vemos que eles começaram a se tornar bastante famosos. Eles vão pegar licenças de dungeon para Emily e Celis, e vemos que elas passam nos testes facilmente. Alice se pergunta o que eles deveriam fazer a seguir, e Riona sugere se separarem, para descobrir como cada uma delas pode aproveitar ao máximo seus talentos. Vemos o grupo caçando nas várias dungeons, e depois de uma semana, eles relatam para ver o quanto cada um deles conseguiu ganhar. Emily revela que conseguiu ganhar 160 mil quilos por dia, enquanto Solace e Alice conseguiram ganhar cerca de 100 mil cada. Eve revela que ganhou cerca de 120 mil, mas observa que acabou comendo todas as suas cenouras, e Ryota não consegue acreditar que ela pôde comer tanto. Ryota continua a revelar que ganhou cerca de 2.000 mil por dia, e Emily se pergunta o que ele planeja comprar com todo o dinheiro deles. Ryota acaba comprando o mais recente Magic Card para todos, e vemos que ele tem uma função especial que pode transferir seus itens diretamente para sua casa, para que nunca fiquem sem espaço quando estiverem caçando. Ryota se encontra com Erza, e ele observa que é uma dor para ele precisar constantemente fazer várias viagens para trazer todos os seus itens, então ele faz um acordo com ela para que ela possa lidar com o gerenciamento de todos os itens. Emily a recebe na família, e eles decidem fazer uma festa de boas-vindas para ela, mas Ryota se pergunta por que Neptune também apareceu. Margaret também chega para agradecê-lo mais uma vez, e Emily os convida a todos para entrar, dizendo que quanto mais, melhor. O Kart Merchant também aparece, e Clint vem agradecê-lo por derrotar a Dungeon Master. Ryota não consegue acreditar que de repente há tantas pessoas, mas ele pensa em tudo que passou com eles e em como é azarado por ter vindo para este mundo. Mas é aqui que este vídeo termina. Lembrem-se de dar like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.